uma comarca que a gente chama de entrância final. Aqui é o último degrau da carreira antes de você se tornar um desembargador. Para quem quiser ser desembargador, tem que ir para BH. Okay. E o último posto, né, antes de ir para lá, são as comarcas de entrância final. Poços é, Pouso Alegre, por exemplo, é também, Varginha também é. Hoje, nos juizados especiais federais, o maior número de demandas envolve benefício previdenciário. Aquela pessoa que não consegue se aposentar no INSS tem que ingressar judicialmente para obter sua aposentadoria. Sabe por que eu queria também trabalhar no Banco Nacional? Porque eu queria ter aquele bonezinho do Ayrton Senna. Juro. Legal, chegamos para mais um episódio do Café com Manteiga desta quinta-feira. Que quinta-feira quente, hein? Nós estamos aqui, firme, forte, né? Agradecendo você porque você está aí do outro lado com a gente. E hoje nós temos aqui um episódio muito bacana. Hoje nós vamos falar de um assunto que acho que você vai gostar, tenho certeza que você vai gostar. Eu estou recebendo aqui o doutor Maurício Cunha. Ele é um juiz de direito e ele veio contar para a gente, né, contar a história dele e vamos falar um pouquinho desse segmento, desse meio, né, que trata de... vamos falar juridicamente, né? Eu acho que eu posso dizer assim. Tudo bem, doutor Maurício? Tudo bem, Marquinhos. Um prazer estar aqui com vocês, né? Com você, com o Lucas. Honrado em participar do programa Café com Manteiga. Fiquei muito feliz de ter visto minha linda e querida esposa aqui também. Falei, não, eu também quero ir lá. Porque eu tenho certeza que vai ser muito legal e estou inteiramente à disposição. Um prazer e uma honra. Muito obrigado. O doutor Maurício, inclusive, o Lucas foi uma das primeiras pessoas a gravar com você no início de carreira do Lucas, né? Foi isso mesmo. Ele passou por uma TV aqui, de Poços de Caldas, a TV Plan. A gente tinha um programa chamado Conversa Legal. Conversa Legal. Era muito legal, muito interessante, abordando casos, né, jurídicos, situações do dia a dia mesmo. E o Lucas foi um parceirão lá. Quanto tempo faz isso? Já teve... Nossa, faz tempo. O Lucas ficou só em Bauru, ficou por volta de 11 anos, né? Deve fazer uns 15 anos, né? Uns 16, 17 anos, mais ou menos. 16, 17 Foi por aí, anos. daí pra... Não, é 16 a 17 porque eu já estou em Poços, Marquinhos, quer ver, desde... Fez 18 anos agora. Dia 26 de agosto fez 18 anos. Então, deve ter sido... Foi logo no começo, então uns 17 anos. Você sabe que eu fico abismado? 16, 17 anos, parece que você não tem ruga. Não, tem cabelo branco já. Mas você tá com a mesma cara. Muito bom, muito bom te receber aqui. Né? Muito bom mesmo. Isso, então daí o Maurício já é um amigo nosso antigo, né? Eu cruzava até pouco com você, porque o cara da correria, mas então ele era mais ligado ao Lucas, né? Exato. E hoje nós temos o prazer de receber o doutor Maurício aqui para a gente bater um papo. Estava dizendo que ele é um cidadão santista, um peixeiro, né? Sou torcedor é filho do de Santos. peixeiro. Sou também, nascido, criado em Santos, minha família toda é de lá. Sofrendo com futebol, né, nos últimos tempos. Da sua casa tem alguém nesse segmento de advocacia, não, de juiz? Não, foi interessante, Marquinhos, porque da minha família, eu fui o primeiro a ir para a área do direito. Aí depois os meus dois irmãos, eu sou mais velho, os meus dois irmãos também fizeram direito, mas o do meio não exerceu. E o mais novo começou a exercer, mas deu uma parada agora. Eu acho que eles não gostaram muito da área jurídica. Eu mesmo que acabei enveredando por ela e não foi sempre assim, né, Marquinhos? Porque você sabe, a gente já tinha conversado meio em off. Na verdade, eu nem queria fazer direito, mas enfim, a vida me conduziu, Deus me conduziu principalmente. Eu agradeço a Ele todas as vezes por ter me conduzido para esse caminho e mais do que isso, por ter me colocado em Minas Gerais. Minas Gerais. Eu tenho muito orgulho em dizer que eu sou um juiz de direito que pertenço ao quadro do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Muito legal. Porque eu prestei 2 concursos só na minha vida, um para Minas e um para São Paulo, para o meu estado de origem. Acabei passando na primeira fase dos 2 concursos. Na segunda fase, em São Paulo, eu sabia que tinha ido muito mal numa matéria que nós chamávamos antes de direito comercial, hoje a gente chama de direito empresarial. Eu falei, acho que em São Paulo eu não passei na segunda fase. De fato, eu não passei. Em Minas eu tinha passado na segunda fase, os concursos foram concomitantes, sabe? Foram muito próximas as datas. E aí passei na terceira fase e lá se vão 26 anos como juiz de Minas. O direito ele tem várias vertentes, né? Sim. Vários segmentos. Sim. Depois que você se forma, né, você tem a opção de advogar, você tem a opção de prestar os concursos, né, para as carreiras jurídicas, abre um leque de opções muito grande. Né? E me conta aí, na sua
Na sua infância, em Santos, praia, era um ratinho de praia ou ficava em casa quietinho? Então, Marquinhos, todo mundo fala isso, né? Quem mora em cidade de praia, né, sempre recebe essa pergunta: você tem que ir na praia, você tem que frequentar. Eu gostava de ir na praia para jogar bola. Nunca gostei de ir na praia para ficar esticadão, assim, tomando sol. Não, nunca gostei. Praia, na verdade, a praia nem é para isso exatamente. Pois é, né? Pois é. Eu sempre gostava de correr, eu gosto demais de correr, como eu corro aqui na João Pinheiro, enfim. Sempre gostei de esportes e gostava de ir para jogar bola, para jogar futebol. Você foi um cara bom de bola, não? Não, eu fui um lateral direito esforçado. Eu fui lateral direito também. Pronto. Fui um lateral direito esforçado, mas enfim, eu gosto mais de ver futebol do que de jogar mesmo. E também tive que cortar essa minha prática, digamos assim, na adolescência, porque eu comecei a trabalhar muito cedo como office boy e não dava mais tempo de conciliar com esse lazer. Né? Exatamente. E você estava me dizendo que na sua adolescência, uma boa fase da sua vida, você trabalhou com comércio exterior, né? Foi. Conta isso aí pra gente. No então, Porto de Santos, né? Isso. Os meus pais, eles são professores do Estado aposentados. Então, muita gente até fala, você veio de berço esplêndido? Eu falo, não, eu vim de um berço muito simples, muito humilde. Filho de professores. Sim, né? De professores do Estado. Quem é professor ou tem algum parente que seja, sabe qual é, um amigo, né, sabe qual é essa dificuldade. Nós éramos em 3 filhos, eu o mais velho. E lá, quando nós atingíssemos 14, 15 anos, já tinha começado a trabalhar, pensar em começar a trabalhar. Hoje não pode, máximo, né, doutor? Pois é. Hoje... Pois é. E lá não tinha nem choro nem vela, né, Marquinhos, como a gente fala. Exatamente. E o meu primeiro emprego foi como office boy. Eu comecei num banco, o extinto Banco Nacional. Eu trabalhei no Banco... Pronto, olha que coincidência. Trabalhei na tesouraria do Banco Nacional. Nossa Senhora. Trabalhei em compensação, depois tesouraria. Marquinhos, você sabe, é até curioso contar para todos que estão nos vendo aqui no Café com Manteiga. Sabe por que eu queria também trabalhar no Banco Nacional? Porque eu queria ter aquele bonezinho do Ayrton Senna. Juro que era quem patrocinava o Ayrton Senna na época, né? Legal. Então, eu queria muito. E aí fui como office boy, comecei, depois eu fui trabalhar em agência de navegação. Mas peraí, você usou o bonezinho ou não? Então, eu usei o boné, mas depois perdi o boné. E é uma das coisas que eu lamento na minha vida até hoje. Mas e aí? Foi numa mudança de casa lá em Santos, a gente acabou perdendo o boné. Mas enfim, aí depois eu fui trabalhar em agência de navegação, porque Santos é o maior porto da América Latina, acho que todo mundo sabe disso. Sim. E a atividade portuária, ela é responsável por um percentual bem interessante de trabalhadores de Santos. Eu falava inglês, eu dava aula de inglês, eu queria muito trabalhar com línguas, eu sempre gostei de ter contato com outras culturas. Okay. E aí fui para uma agência de navegação, trabalhei como assistente administrativo, depois aí fui galgando, né, como a gente costuma dizer, os próximos passos. E aí chegou nos 17 para 18, aí já, que curso que eu vou fazer? Eu não podia parar de trabalhar de maneira nenhuma, porque eu precisava ajudar em casa e sempre ajudei meus pais. Sim, mas a odontologia, onde é que entrou? Porque você queria ser dentista, né? É revelador isso, hein, Marquinhos? Pois é, a minha primeira pretensão era ser dentista. Eu não sei porquê. Eu achava a profissão muito bonita, como acho até hoje. E foi o que primeiro me veio à mente. E como eu sempre estudei em escola estadual, eu falei, eu não tenho condições de pagar uma faculdade particular. Meus pais não tinham a mínima condição. Eu precisava ajudar em casa. Eu falei, eu vou prestar o vestibular para a USP, uma universidade pública, não vou precisar pagar mensalidade, enfim, imaginei, né? Mas estudando em escola estadual a vida inteira, a minha base não era uma base boa. Eu era um bom aluno, um aluno esforçado, mas eu não tinha uma base boa. Eu falei, vou prestar o vestibular para ver o que vai dar. Só prestei para odonto, não passei. E aí depois eu falei, na minha época não tinha vestibular meio do ano, final do ano, não, era só final do ano, só final do ano. Falei, eu vou fazer o seguinte, eu vou ficar o ano inteiro que vem pensando no que eu vou fazer, chegando no final do ano eu presto o vestibular para odontologia de novo, vou ver se eu tento e se eu consigo. E falei, vou prestar mais algum outro vestibular. Eu falei, mas qual? Aí fiquei pensando, e eu falei, lá em Santos, eu me formei pela Católica, o curso de Direito e o curso de Odonto, na época, eram os cursos mais credenciados. Eu falei, peraí, por que não Direito? Por que eu nunca pensei em Direito? Eu gosto de ler, gosto de literatura, gosto de História, gosto de línguas. Falei, eu acho que o direito é uma área, vou para a área de humanas, né? Vou sair da biomédica, vou para a área de humanas e ver o que vai dar. Passou um ano, Marquinhos, sem fazer cursinho, sem nada, eu só estava trabalhando naquele ano. Eu resolvi prestar o vestibular para as duas. O que aconteceu? Não passo em odonto
e passei em direito. Falei, alguma coisa está me chamando para o direito, vamos ver o que vai dar. E aí foi assim, Marquinhos. A odontologia surgiu na minha vida num momento em que eu tinha 16, 17 anos, por achar a profissão muito bonita, realmente eu acho até hoje. Acho que seria um péssimo dentista, porque eu não tenho habilidade com mãos, eu transpiro demais nas mãos também, é outra coisa que atrapalharia. E aí eu acabei indo para o direito. Mas é interessante, Marquinhos, porque ao longo dos 5 anos do curso de direito, eu continuei trabalhando em agência de navegação, ainda em Santos. Então você ficou um bom tempo nessa agência, né? Fiquei em agências. Eu vou dizer para você, Marquinhos, que eu trabalhei os 5 anos da faculdade em agência. Depois que termina a graduação, que eu termino a faculdade, prestei o exame da OAB para poder também ter a carteirinha da OAB, mas eu não queria advogar. Isso eu tinha certeza. Então você não chegou a advogar? Não cheguei a advogar assim que eu me formei. Mas se você advoga, você consegue ter uma bagagem maior? Você consegue ter mais experiência, mais subsídios para depois me tornar juiz, né? Isso então, ajuda ou não? Ajuda sim, ajuda muito. O que aconteceu à época, Marquinhos? Eu não podia largar o meu emprego por conta de ajudar meus pais. Era inviável. E assim que eu me formo, eu recebo um convite para trabalhar em São Paulo. Então, eu ganhava um salário muito bom. Meu salário era realmente muito bom. Isso na navegação. Aí eu falei, bom, me formei, tenho a OAB, vou continuar trabalhando na área de navegação, que é uma coisa que eu gosto, e agora eu vou para São Paulo. Como eu morava em Santos, todo mundo acho que conhece Santos, São Paulo, uma distância de 1 hora de carro, super tranquilo. Eu ia e voltava todos os dias, trabalhando em São Paulo, voltando para Santos. Teve um período em que eu morei em São Paulo. Mas aí então você deixou a navegação? Não, continuei com a navegação, mas em São Paulo. Porque em São Paulo. Então não necessariamente você teria que estar lá no Porto de Santos. Não, foi, okay. No início foi, eu peguei, trabalhei muito dentro de porão de navio, várias vezes, muito. Porque navio não tem horário para chegar, Marquinhos, navio não tem horário para sair. E eu era um responsável por, como se fosse um responsável, né? Por controlar as operações de embarque e desembarque de containers. Então eu perdi muita aula na faculdade, porque navio, como não tem horário para entrar e sair, eu perdi muito feriado, aniversário, trabalhando. E ali é só navio de carga, né? Navio de carga e principalmente containers. As agências que eu trabalhei, elas lidavam com navios porta-containers, como a gente chama. Ok. E aí, quando eu fui trabalhar em São Paulo, também era uma agência de navegação, mas aí o escritório é a parte comercial. Aí eu saio daquela parte operacional, que era ficar no porto, entrar no porão do navio, etc., conversar com o comandante, trabalhar plano de carga. Olha, hoje nós vamos trabalhar X períodos, nós vamos ter não sei quantos estivadores aqui, quantos guindastes. Eu saio dessa parte operacional depois de formado e vou para a parte comercial em São Paulo. Um desafio. Até aí não estava formado ainda direito. Não, já estava formado e já estava com a AB, né? Porque mas não estava exercendo, continuava. Não estava exercendo, continuei na navegação. E aí, Marquinhos, em São Paulo, os 2 primeiros anos, eu entrei de cabeça mesmo na navegação e falei, poxa, a área comercial é interessante. Gostei. Mas no 3º ano depois de formado, algo que me preocupou e eu vou dizer que eu quase tive uma crise existencial. Por que eu digo crise existencial? Porque eu falei assim, peraí, eu fiz direito, 5 anos, o diploma está guardado ali na gaveta, bonitinho, e estou trabalhando em agência de navegação, comércio exterior. Será que é isso que eu quero? Eu me cobrei. E o que aconteceu, Marquinhos? Eu resolvi, de tanto que eu me cobrava, tirar férias. Eu tinha 30 dias, tirei os 30 dias de férias. Você estava cansado, então. Já estava cansado, um pouco cansado. E aí, nesses 30 dias, eu tinha já um amigo que se formou comigo em Direito, sentava ao meu lado na faculdade, que já era juiz. Ele era juiz em São Paulo. E das carreiras jurídicas, a que mais me atraía era a magistratura, era ser juiz de Direito. Aí eu liguei para ele e falei, olha, você está onde agora? Ele falou, estou em Praia Grande. Acho que você conhece Praia Grande, uma cidade no litoral de São Paulo, pertinho de Santos. Nunca estive lá, mas assim... Sim, é perto de Santos, uns 30, 40 minutos mais ou menos. Eu estou em Praia Grande. Aí eu falei assim, deixa eu ficar uma semana contigo aí. Ele falou, mas por quê? Eu falei, eu quero ver como é que é o dia a dia de um juiz de direito. Porque eu estou pensando em mudar de áreas. Aí ele falou, vem para cá, fica comigo. O que aconteceu, Marquinhos? Eu me lembro que eu tinha um golzinho velho, muito velho mesmo na época. Todo mundo teve um carrinho velho, Opa, né? Com certeza. E esse golzinho
eu usava para ir todos os dias daquela semana para a Praia Grande e passava o dia inteiro com ele lá. Almoçava lá, chegava 8 da manhã, saía 8 da noite. Na sexta-feira, o último dia, fiquei uma semana, no último dia, quando eu estou voltando para casa, eu falo assim, Deus, por favor, me ajuda. Minhas férias estão acabando, eu preciso tomar uma decisão. Eu volto das férias, naquela sexta-feira Deus me deu o sinal, porque eu volto das férias... Tem gente que não acredita nisso, né? Não, é a minha fé inabalável, Marquinhos. Fé. Eu falo assim, eu sou um católico pecador, como qualquer outro, né? Mas Deus te conhece. Né? Ele sabe o que eu quero, o que eu penso. E eu falei assim, olha, eu vou voltar das férias e vou falar com o meu chefe, o diretor, e falar, olha, tô saindo, vou sair, quero só estudar. E ele falou assim para mim, não, você vai fazer o seguinte... Eu tinha um salário muito bom, Marquinhos, acho que é a segunda vez que eu falo isso. Realmente era um salário... não sei se hoje eu estaria até ganhando mais do que como eu ganho como juiz. Tá. E eu falei assim, eu vou sair. Ele falou, não, faz assim, me ajuda, fica mais um ano comigo. Eu sei o que você quer fazer, você quer ir para a tua área, faz um pé de meia. Guarda metade do teu salário todo mês você guarda, porque depois você vai sair e vai ficar desempregado, vai ficar só estudando. Tem que estudar, é puxado. Pois é, você tem que ajudar teus pais, você precisa ter um pezinho de meia, fica mais um ano comigo. Falei, tá bom, eu fico. Fiquei mais um ano com ele, fiz o pé de meia, terminou esse um ano, 4 anos já depois de formado, hein? 4 anos, Marquinhos. Aí eu falei, ó, deu, pronto, saí. E aí comecei a estudar por conta própria, ficava full time, como a gente chama, né? O dia inteiro estudando. Estudei, e desde o primeiro dia que eu comecei a estudar, Marquinhos, até o dia que eu tomei posse como juiz de direito em Minas Gerais, transcorreram 2 anos e 21 dias. Então, 2 anos e 21 dias depois de ter largado, e ter começado a estudar, eu estava tomando posse como juiz de direito do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Então, o dia que nós falamos por telefone, você falou para mim que ficou com R$300 no bolso, que era o dinheiro que tinha. Que história que é essa aí? Lembra que eu falei que eu guardei um dinheiro? Né? Esse 50% do meu salário, que eu guardava todo mês. Aconteceu um episódio até interessante, Marquinhos, além desse dos 300. Um ano, se eu não me engano, perto de um ano depois que eu estava estudando, não era publicado edital de nenhum concurso da magistratura. Não foi publicado. Eu estava, assim, muito nervoso, Marquinhos, muito nervoso, porque eu falei, meu Deus, um ano estudando, não abriu o edital, quer dizer, não vai ter concurso, está acabando o meu dinheiro, o que eu vou fazer? E aí, o que aconteceu? Mais ou menos quase um ano depois de ter começado a estudar, Marquinhos, teve um dia que eu cheguei para estudar, eu estudava numa mesa, essa aqui é de madeira, mas era uma mesa de vidro, um tampo de vidro, onde eu deixava meus livros, sentava ali, ficava estudando, fazendo meus resumos e tal. E tinha uma bíbliazinha no canto, que foi minha mãe que me deu, uma bíbliazinha pequenininha, ela ganhou de uma amiga. Essa bíblia ficava fechada. Minha mãe falou assim, deixa ela lá para te abençoar nos teus estudos. Legal. Eu nunca abri essa bíblia, nunca abri. Só que um dia eu cheguei para estudar, e sentei ali, eu estava indignado, porque já fazia um ano, meu dinheiro acabando, minha reserva acabando, e não tinham sido publicados os editais que eu queria. Eu queria magistratura em Minas ou em São Paulo. Por que Minas? Por causa de um professor. Por causa de um professor que foi desembargador do Tribunal de Justiça de Minas, desembargador Humberto Teodoro Júnior, que se aposentou, é professor, é um dos maiores processualistas que esse país tem. E eu gosto da disciplina que ele leciona, que é Direito Processual Civil. Ele era uma inspiração para mim. Eu sempre gostei dessa matéria na faculdade. E eu falei, Minas é um estado maravilhoso, como de fato é. Eu gosto demais do mineiro. Eu falei, eu vou prestar Minas. Então eu queria prestar São Paulo e Minas. Mas enfim, depois desse um ano, Marquinhos, que não abria nenhum edital, eu cheguei um dia para estudar e eu estava muito tenso. Eu falei, quer saber de uma coisa? Hoje eu não vou estudar nada. Eu tinha que ir para o centro, eu tinha que pagar umas contas lá. Falei, vou pegar o ônibus, vou para o centro. E aí eu me levanto da mesa, te falei que era uma mesa de vidro, Sim. Eu bati a mão esquerda na mesa de vidro com tudo. Não cortou nem nada, mas aquela Bíblia que estava no cantinho caiu no chão. Caiu aberta. Eu peguei a Bíblia, botei de volta na mesa e saí para fazer minhas coisas. Não estudei naquele dia, não estudei. O dia inteiro. Quando eu volto para casa à noite, eu falei assim, será que eu estudo agora à noite? Será que não? Eu falei, não vou estudar. Amanhã eu estudo. Marquinhos, eu fui dormir, no dia seguinte eu acordo, vou estudar. Antes de eu estudar, eu olho para a Bíblia. É o único trecho bíblico de cor que eu sei. A Bíblia estava aberta em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, que diz o seguinte, que tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo dos céus. 45 dias depois, abriram os 2 editais dos únicos concursos que eu prestei. Ou seja, não era o meu tempo, o tempo era dele.
tempo é de Deus. E a gente quer passar, quer passar os bois da frente do carro. Ah, mas o teu dinheiro está acabando. Calma, Deus está ali, está segurando nas tuas mãos. E aí que entram uns R$300. Por quê? Eu prestei o concurso, como eu falei, São Paulo e Minas ao mesmo tempo. Passo na primeira fase dos dois, não passo na segunda. E passo para o exame oral. O exame oral, só para que todos os amigos do Café com Manteiga saibam, o exame oral em Minas significa você ficar uns 2, 3 dias em Belo Horizonte sendo submetido a um exame oral. Pelo menos era assim na minha época, né? Hoje é um pouquinho mais... é menos rigoroso. Hoje é um dia só. Antes eram 3 dias. E eu precisava ficar num hotel em Belo Horizonte. Meu dinheiro estava acabando, né? E quando eu termino o meu exame oral, depois de ter ficado... Eu fiquei quase uma semana em Belo Horizonte. Eu termino o meu exame oral e eu falei, eu tenho que passar. Não tinha saído o resultado, eu tenho que passar, porque só tenho mais R$300 no banco. Era o que eu tinha, Marquinhos. E Deus foi, mais uma vez, generoso comigo, fez eu passar. E aqueles R$300, eu sempre gosto de falar, foram a minha sustentação ali no final. Eu falei, eu tenho que me apegar nisso agora, porque é o que eu tenho. Eu tenho. E no final das suas provas, né? Você fez uma autoavaliação, assim, tipo... Passei ou não passei? Eu achei que tinha dado. Eu achei por quê? Porque eu falo assim que a minha fé, ela realmente ela foi fundamental. Quando eu fui examinado pelo examinador que examinou a disciplina que eu gosto, que é Direito Processual Civil, sorteou um tema, porque é assim que se faz, a gente sorteia um tema ali, na hora, e o tema era um tema que eu tinha estudado uma semana antes, 2 semanas, ou seja, estava fresquinho na cabeça. Eu falei, aqui Deus parece que deu um sinal. E eu respondi tudo que o desembargador me perguntou. Eu falei, opa, eu acho que eu comecei bem. O exame é oral? A última fase é oral. São os desembargadores, né, dependendo do concurso, se for em Minas, São Paulo, de cada um dos tribunais, fazem perguntas sobre as respectivas matérias e você responde ali oralmente. É pública, a sessão é pública, qualquer pessoa pode assistir, Marquinhos, qualquer pessoa. E foi isso, enfim, acabei conseguindo a aprovação, mas eu tive um feeling, sim, sabe, uma sensibilidade de que eu falei, eu acho que vai dar, eu acho que dá. E deu, e já são 26 anos. Já. Então tá, mas daí você começou a minerar, né? Começou a chegar em Minas. Passou por quantas comarcas aqui? Eu vou falar para você, Marquinhos, quais as comarcas que eu já passei. A primeira foi Vespasiano, que fica na Grande Belo Horizonte. Tá. Você já é metrópole ali, né? Isso, exatamente. Faz parte da Grande BH. Uma cidade com quantos mil, doutor? A Vespasiano, mais não ou me lembro. Menos. Talvez na época uns 80 mil, mais ou menos isso. Eu estou lhe fazendo essa pergunta porque você veio para Minas, né? Principalmente aqui mais para esse nosso sul de Minas aqui. Sim. São cidades menores, são. Com exceção de Poços, Varginha, Pouso Alegre, exato. Itajubá, Passos, exato. São cidades pequenas. E a pessoa sai de Santos com 600 mil habitantes. 600 mil habitantes, cair numa cidade no interior de Minas de 80 mil habitantes foi um baque. No início foi. Mas porque o senhor sabia que isso ia acontecer. Não, e eu sempre pensei assim, Marquinhos, sempre coloquei na minha cabeça. Deus vai me colocar no lugar certo e as regras do jogo são essas. Ou seja, passou no concurso, o tribunal vai te mandar para onde ele quiser mandar. Okay. Eu sabia que poderia ir para Capelinha, para o norte de Minas, para Montes Claros, eu poderia ir para Uberlândia, eu poderia ir para Uberaba, enfim. Aí foi para Vespasiano. Fiquei 2 meses lá, aí depois vim para o sul de Minas e fiz minha carreira toda aqui. Aí no sul de Minas vou falar as comarcas, vou ver se eu não me esqueço. Jacutinga, Monte Sião, respondi um pouco por Ouro Fino, cooperei em Pouso Alegre, Andradas. Depois fiz uma permuta e fui para Areado, que é a cidade da minha linda e querida esposa, com 14 mil habitantes, onde eu conheci a mulher da minha vida. Literalmente, é meu tudo, ela é meu tudo mesmo, ela sabe disso. Eu conheci minha esposa lá, depois de Areado... A esposa dele é a doutora Márcia, que esteve com a gente aqui. Exato. Em Areado, eu substituí em Campos Gerais, não posso esquecer da nossa querida Cangerê, substituí em Campos Gerais, depois substituí em Alfenas, uma época também, vim para Poços, estou em Poços até hoje, estou em Poços dos 26 anos de magistratura, já estou há 18 aqui. Chegou aqui, tomou água. Fiquei. Daqui, Poços é uma cidade maravilhosa, né, Marquinhos? Aqui eu sou apaixonado por Poços, e em Poços eu já substituí Cabo Verde também, estou só lembrando as comarcas aqui para te falar, e para todos que estão nos vendo e ouvindo.
E depois de Cabo Verde, aonde que mais que teve que eu subi? Não, acho que só. São essas. Bom. E aqui a comarca, só para todos terem uma noção, aqui é uma comarca que a gente chama de entrância final. Aqui é o último degrau da carreira antes de você se tornar um desembargador. Para quem quiser ser desembargador, tem que ir para BH. Okay. E o último posto, né, antes de ir para lá, são as comarcas de entrância final. Poços Pouso Alegre, por exemplo, também, Varginha também é. Uhum. Então, todos os juízes que atuam nessas comarcas, se quiserem alguma promoção, é só para serem desembargadores, e aí teríamos que ir para BH. E o senhor tem a opção, por exemplo, de falar, eu quero ficar vitalício em Poços, ou eu quero sair? Não, eu sou titular aqui, eu fico até quando eu quiser, embora eu já tenha tempo para me aposentar, Marquinhos. Ah, já? Já. Desde 15 de dezembro do ano passado, eu já posso me aposentar. É isso que dá começar cedo, tá vendo? A trabalhar. Quando eu comecei como office boy, já ajudou bastante, porque reunindo o tempo de contribuição de empresa privada e o tempo de contribuição no tribunal, eu atingi no dia 15 de dezembro de 2022, tempo para aposentadoria integral, se eu quiser. Doutor Márcio, qual que é a diferença do juiz de direito para o que eu anotei aqui? Do juizado especial para juiz da justiça comum. Justiça comum. Que Perfeito. Diferença é essa? As pessoas, sabe, Marquinhos, as pessoas confundem, né, um pouco, dizendo o que é o juizado especial? É o antigo juizado de pequenas causas, né? Eu falo sim, mas não vamos chamar de pequenas causas, porque é uma terminologia inadequada, né? Não existem pequenas ou grandes causas, Marquinhos. Todas merecem o nosso respeito. Independentemente do que ela é chamada de pequenas causas? Justamente para pegar aquelas causas de valor monetário menor. Por exemplo, a lei dos juizados de pequenas causas é uma lei de 1984. Como a terminologia não caiu bem, não pegou bem, né? Porque criaram uma lei com esse nome, falaram assim, pera um pouquinho, olha, nós vamos ter a Constituição agora em 88, a nossa Constituição Federal é de 1988, okay. E aí na Constituição, o artigo 98, inciso 1º, autoriza a criação dos chamados juizados especiais para substituir os juizados de pequenas causas. Então, o juizado de especial... Hoje é o antigo juizado de pequenas causas. A gente chama de juizado especial por quê? Porque é uma justiça especializada. Ela é específica, ela trabalha só com causas de menor complexidade, até 40 salários mínimos. Aquelas causas que envolvam as ações que tramitavam pelo procedimento sumário quando vigia o CPC de 73, ações de despejo para uso próprio são de nossa competência, e também ações possessórias envolvendo bens que não ultrapassem 40 salários mínimos. E até porque ela também tem um tempo menor de resolução, vamos dizer assim. Ela resolve muito mais rápido, né? Porque são causas de menor complexidade. Por questão de valor e por questão do tamanho da causa, né? Também. O foco da causa ali, vamos dizer assim. Não é isso? E a justiça comum, ou seja, lá no fórum, são as causas que tenham, digamos assim, normalmente valores acima dos 40 salários mínimos. Aliás, muita gente até pergunta, Maurício, mas por que vocês não funcionam dentro do fórum, juizado especial? Quem é juiz de juizado especial é a mesma coisa que o juiz de uma vara civil, é a mesma coisa, prestou o mesmo concurso e tudo, como são os colegas que atuam aqui. Mas nós não atuamos lá por conta de espaço físico, né? O fórum, acho que todo mundo sabe, ele tem um espaço muito reduzido, tanto é que está sendo construído um novo prédio do fórum, lá no Country Club. Sim. E por isso que nós funcionamos ali na Davi Ottoni, ali no Jardim dos Estados. Né? Começou na Araguaia, na Rua Araguaia, que também é no Jardim dos Estados. Na época era o Dr. Patelli. Dr. Patelli. Afonso Celso. Pois é, querido amigo, saudoso, tenho uma saudade muito grande dele, muito grande. Trabalhei com ele, infelizmente, só 1 ano e 2 meses. E depois a gente foi ali para Davi Ottoni. Mas basicamente é isso, olha, nós somos juízes como os outros juízes do fórum, da mesma forma. Prestamos os mesmos concursos, fomos aprovados, a gente só não funciona no mesmo espaço por conta de falta de espaço. Né? Mas vai ter agora? Vai ter. A gente espera que sim, o novo prédio tem tudo para abranger todos nós vamos nos reunir lá, todos os juízes atuarão lá. Mas basicamente é isso, a justiça especializada, os juizados especiais foram criados para desafogar a justiça comum. Desafogar um pouquinho o fórum, desafogar as demandas que tramitam na justiça. Então o juizado especial hoje, monetariamente falando, ele gira em torno de R$50 mil. 40 salários mínimos. 40 salários mínimos. Só que tem um detalhe, viu, Marquinhos, que eu esqueci de falar. Nós somos em 3 juízes nos juizados. Eu, Dr. Paulo Caputo e o Dr. José Eduardo Junqueira. Ok.
Os 3 têm competência cumulativa. A gente não lida só com questões cíveis. Criminais também são de nossa competência. Fazenda pública também. O que é fazenda pública, Marquinhos? São aqueles pedidos que normalmente as partes fazem contra o município de Poços de Caldas, contra o estado de Minas Gerais. Vou dar um exemplo. Vamos supor que a pessoa precise de um medicamento, ela não tem nenhum plano de saúde, não tem nada. Ela não tem condição financeira de comprar esse medicamento. O que ela faz? Ela ingressa com um pedido judicial para que o município ou o estado forneça esse medicamento. Essas matérias são de nossa competência. Nós é que julgamos elas. E justamente porque ela não é, vamos dizer assim, ela não tem a mesma grandiosidade, ou seja, o mesmo tempo de trabalho de uma justiça comum, ela é resolvida mais rápida. Sim, mais rápida sim. Mas eu penso que, independentemente disso, Marquinhos, a gente está falando quando a gente fala de um medicamento, quando a gente fala de um procedimento cirúrgico, por exemplo, que isso também acontece muitos pedidos nesse sentido, a gente tá falando do maior bem jurídico tutelado, que se chama vida. Okay. Então, independentemente de ser no fórum, independentemente de ser na justiça comum ou nos juizados, o mais importante é que a gente faça com que esse pedido seja atendido o mais rápido possível. Quem precisa de medicamento não pode esperar. Quem precisa de um procedimento cirúrgico não pode esperar. Né? Então, eu sei porque na minha família, nós vivemos um problema desse. Pois é. Bem, bom, aí você me matou uma pergunta aqui, né? E foi ótimo você ter respondido, porque a minha pergunta era quando foi criado, não sei se você chegou a falar. Isso, em 1995. 95, isso. O porquê você já acabou explicando, e eu não sei se passou despercebido, porque houve uma ampliação disso daí, né? Na verdade, o que acabou acontecendo? Em que sentido foi essa ampliação? Como primeiramente foram criados os juizados estaduais. Aí a Justiça Federal, né, que é uma outra justiça, né? A gente chama de justiça comum também, tanto a federal quanto a estadual. A federal falou assim, parece que os juizados especiais da justiça estadual estão dando certo. Por que a gente não trazer isso para a justiça federal? Aí o que aconteceu? Houve uma ampliação, e aí em 2001 surge a Lei 10.259, criando juizados especiais federais. Só para que todos os queridos amigos também tenham uma noção, hoje, nos juizados especiais federais, o maior número de demandas envolve benefício previdenciário. Aquela pessoa que não consegue se aposentar no INSS tem que ingressar judicialmente para obter sua aposentadoria, revisão de benefício de aposentadoria. Isso através de um advogado, entra com pedido, é isso? Isso. É uma petição inicial, a Justiça Federal funciona ali na João Pinheiro, acho que todo mundo sabe, né? E mais ainda, o resultado foi tão bom na Justiça Estadual e na Federal, que acabou ampliando também, Marquinhos e queridos amigos, para as questões envolvendo a fazenda pública. E aí já foi no ano de 2009, a Lei 12.153. Então, só para que a gente tenha uma noção, são 3 leis regulamentando os juizados especiais. Primeiro, estadual, 9.099, de 95. Depois, federal, a 10.259, de 2001. E depois, fazenda pública, a 12.153, de 2009. Essas 3 leis compreendem aquilo que nós chamamos hoje de microsistema dos juizados especiais. E um caso desse, doutor, de aposentadoria, por exemplo, pessoa que está com dificuldade, né, de aposentar, que o senhor acabou de citar, e também a questão do medicamento. Né? Isso são, vamos dizer, casos que se resolvem rápido? Então, eu posso dizer... No caso, indo para a justiça, para o juizado especial? Bastante. Os medicamentos se resolvem muito rápido, porque normalmente são formulados pedidos de tutelas provisórias, que nós chamamos. Normalmente os advogados pedem para que seja deferida essa tutela logo que distribui a petição inicial. Distribuiu... Juiz, o senhor já dá uma olhadinha que já tem um pedido aí. Isso daí entra em nível federal, né, doutor? Isso é na estadual, os medicamentos estaduais. E os benefícios previdenciários, aí sim na federal. Na lei federal. Aí é com um colega que é titular aqui da vara da Justiça Federal. Mas são rápidos, os procedimentos cirúrgicos são rápidos. Normalmente esses pedidos, eles já vêm acompanhados, a petição inicial, melhor dizendo, já vem acompanhada de um pedido liminar, de uma liminar em tutela provisória. Tá, matou mais uma aqui quanto à evolução do segmento, então sim, houve evolução, bastante. Que é justamente isso que o senhor acabou. Eu posso até aproveitar o gancho só para complementar, Marquinhos, se você me permitir, por gentileza. Fica à vontade. Nós tivemos um Código de Processo Civil novo
elaborado até o ano de 2015, ele é publicado em 2015, tem uma vacatio legis de 1 ano e entra em vigência em 2016. Esse Código de Processo Civil de 2016, né, que entra em vigência em 2016, ele tem um rito, um procedimento que a gente chama de procedimento comum. Eu sei que eu estou usando muito juridiquês agora, peço desculpas, mas é só para mostrar que esse procedimento comum, o primeiro ato que é realizado depois que a petição inicial é distribuída, é uma audiência de conciliação, inspirada no quê? Nos juizados especiais. Porque se você, Marquinhos, ingressar com uma ação lá comigo, caiu lá na minha vara, lá na primeira vara dos juizados especiais, a primeira coisa que eu vou fazer é marcar uma audiência de conciliação, para ver se você concilia com a parte contrária. A experiência dos juizados foi tão boa que hoje faz parte também no procedimento comum. É a primeira etapa que é realizada depois da distribuição da inicial. Muito bem. Eu estava vendo aqui os princípios orientadores, né, dos juizados. Eu falei que eu coloco tópicos, sim, né, porque aí você vai me entender melhor. Claro, Só pode falar um pouquinho disso? Claro, são os critérios norteadores, são 5 critérios. Todas as vezes que uma lei é elaborada, Marquinhos, a gente tem, assim, quem elabora a lei, né, o legislador, ele tem as suas finalidades, ele tem os seus critérios. A lei dos juizados especiais, ela é regida por 5 critérios. Quais são? Oralidade. Quer dizer, quanto mais prática de atos orais, melhor, porque isso também ajuda a ter o quê? Celeridade. Além da oralidade, simplicidade, informalidade. Então, quanto mais a gente puder aproveitar os atos processuais, melhor. E os 2 últimos critérios, esses são reflexo do que a gente realmente tem lá no juizado, são economia processual e celeridade. Você falou tanto de rapidez, né? A celeridade é um desses critérios orientadores, um desses princípios informadores do juizado. Então são 5, todas as ações que tramitam lá devem seguir esses 5 critérios orientadores. Um outro ponto que eu coloquei foi matéria de competência. Quais são as matérias de competência? Perfeito, são aquelas que eu acho que, se eu não me engano, eu disse agora há pouco, Marquinhos, mas eu só repeti, porque eu falei bem rapidamente. Questões de menor complexidade, até 40 salários mínimos, né? Essas são as matérias de competência. Nos juizados da Fazenda Pública são 60, tá, Marquinhos? Só para ficar claro. De quais são 60? Fazenda Pública. Tá. Medicamentos, realização de procedimento cirúrgico, anulação de infração de trânsito, são demandas normalmente ajuizadas contra o município, contra os estados. Obtenção de benefícios para servidores públicos que não ganharam, também são de competência nossa. Ali até 60 salários mínimos. Além das demandas até 40 salários mínimos, as ações de despejo para uso próprio. Só quando é despejo para uso próprio, a pessoa vai despejar alguém. Por quê? Porque ela é dona do imóvel e o locatário não pagou os valores locatícios. É para uso próprio dele. Quando a gente fala uso próprio, pode ser também para um ascendente ou para um descendente. E além disso, as ações possessórias envolvendo bens que não ultrapassem os 40 salários mínimos. Ou seja, a gente está sempre limitado ali a esses 40. E tem as causas do antigo procedimento sumário, mas isso não convém agora falar. Essas, em regra, são as matérias de nossa competência, né? O que a gente mais tem nos juizados aqui, Marquinhos, para todos saberem? Ações envolvendo direito do consumidor. Relação de consumo. Então, por exemplo, o Lucas vai e compra um computador. O computador chega com defeito. Aí o Lucas fala, mas peraí, nem usei o computador, já está com defeito, e ele tenta usar o computador, não funciona, né? Normalmente essas ações são ajuizadas lá nos juizados especiais. A pessoa teve os dados dela indevidamente negativados, lá no SPC, no Serasa. Essas ações também são muito frequentes nos juizados especiais. A incidência de conciliação é percentual? Boa? É percentual? Assim, Marquinhos, eu vou dizer que até os índices de conciliação, eles são medidos muito pela situação econômica do país. Se você está numa situação que não está muito boa, então as pessoas também não têm muito dinheiro, não têm muito por onde gastar, os valores, os preços aumentando bastante, ali os índices de conciliação diminuem. Quando você percebe que o país está com uma economia mais forte, mais saudável, a impressão que me passa ao longo de todos esses 18 anos em juizados, de 26 anos de magistratura, a impressão que me passa é que os índices de composição de acordo são maiores, são mais elevados. Hoje, Marquinhos, eu diria para você que a gente deve estar aí, em média, eu vou falar pelas 3 varas, tá? Por mim e pelas outras 2. Ok. 50% talvez a gente tenha conseguido conciliação. Mas já chegamos até 70%. E o senhor considera isso um índice bom? Não considero ainda bom, não. Não, a gente já teve 70%. A gente já teve mais de 70% até. E isso se deu pela condição econômica do país? Principalmente. A gente já teve... Porque as pessoas
empregadas, né? As pessoas estavam empregadas, as pessoas tinham um poder maior de consumo também, né? E isso acaba influenciando bastante. Quando você consegue gastar mais, ainda que você não honre com as suas obrigações, você tem mais capital para eventualmente honrar, fazer um acordo numa audiência e por aí vai. Quando a situação está um pouquinho mais delicada, já é mais difícil. Tá, e essa diminuição, o senhor tem assim, de quando para cá? É difícil de um ano para cá, de 2 anos para cá? Não. Eu diria que uns 3 anos para cá, 2 anos para cá, talvez a gente diminuiu um pouquinho. Uns 2 anos para cá diminuiu. Antes a gente estava talvez com um índice um pouco maior. Mas os 70% que eu te falei, Marquinhos, já faz tempo. Isso aí a gente conseguia... Quanto mais conciliar, menos trabalho, menos papel, menos prateleira mais vazia. Né? E conciliar é uma arte, viu, Marquinhos? Conciliar é uma arte. Não é qualquer um que sabe conciliar, não. Exatamente. Conciliar é o olho no olho, é deixar as partes falarem, tentar extrair delas aquilo que é melhor, né? Para a gente poder ver se chega num denominador comum. E o papel do juiz aí, doutor, é um papel mas muito fundamental, né? É essencial. Né? Nós temos também os conciliadores, né? E aí é uma questão que eu acho que precisa ser destacada. Nós temos aqui na nossa justiça especializada, aqui nos juizados, excelentes conciliadores, nós temos uma equipe muito boa, mas muito boa mesmo, Marquinhos, de funcionários, de estagiários, eu tenho que valorizar todos que trabalham lá, e as audiências de conciliação normalmente são presididas ou por aquilo que a gente chama de juízes leigos, nós temos muito bons juízes leigos aqui, excelentes, ou por algum servidor também que faz o papel de conciliador. Eu também já fiz conciliação várias vezes, e é fundamental, sem sombra de dúvidas é fundamental. Você tem que entender o que está se passando, o que está acontecendo ali, porque normalmente as partes já chegam nervosas em audiência, né? Os ânimos já estão acirrados, e a gente tem que tentar, de uma certa forma, equilibrar, para não descambar, digamos assim, né? Para o lado da animosidade acirrada. Né? Por exemplo, eu já fiz audiências de conciliação em que as partes, uma não queria ficar de frente para a outra. Para você ter uma ideia, Marquinhos. E aí tem todo aquele trabalho, não, eu emprestei um dinheiro para ele não me pagou. Tem que ter todo um trabalho, eu diria até psicológico ali na hora, para tentar falar, olha, nós estamos aqui para buscar uma composição, o melhor caminho é esse, os senhores querem que esse processo continue por mais quanto tempo? Não é melhor a gente tentar encontrar um caminho e já resolver hoje? Mas chega uma hora que o senhor tem que ser incisivo? Marquinhos do céu. Você se considera um juiz duro ou não? Maleável? Não, eu me considero uma pessoa bem menos dura em comparação com colegas. Maleável. Né? Tem horas que a gente perde sim a estribeira. Perde. Tem horas, porque a gente fala assim, por exemplo, Marquinhos, existem situações em que o acordo está quase ali, quase chegando, a parte fala assim, não, mas se ele não chegar onde eu quero, não faço acordo. Nossa, mas a gente está se esforçando aqui tanto para chegar num acordo, está quase lá. Esse aí é o chamado castelo de areia, né? Mais ou menos isso. Aí destrói tudo, Marquinhos. Eu falo, não, abre mão, mas não abro mão. Meu Deus, aí tem horas que a gente fica nervoso. Deixa eu te perguntar uma coisa, doutor. A questão trabalhista não entra aí, não. É outra coisa, é a justiça do trabalho. Justiça do trabalho. Que era ali na Davi Ottoni, né? Sim. E agora está lá no Country Club também. Ok. Só para... Eu já desconfiava que fosse assim. Às vezes eu faço alguma pergunta assim, às vezes você que está nos assistindo, nos ouvindo, de repente fala, olha a pergunta aqui que o Marquinhos fez. Mas que são perguntas que, de repente... É bom para esclarecer o leigo. Para as pessoas, como eu sou leigo. Claro. Eu já via mais ou menos assim. Só para a gente ter uma certeza. Marquinhos, é a mesma coisa, a gente fazendo só... Desculpa te cortar, perdão, amigo. Mas é só para mostrar, por exemplo, quando eu vou conversar com um médico, eu sou leigo. Você tem que perguntar. Eu tenho que perguntar. E nós estamos aqui justamente para isso, né? Bom, e com relação a recursos, quais são esses recursos? Perfeito. Hoje, por ser um procedimento célere, Marquinhos, ou seja, um procedimento que tem que terminar rápido, para que os amigos tenham uma ideia, você também, o Lucas, hoje uma audiência de conciliação, se você entrar com um pedido hoje no juizado, a gente marca a audiência de conciliação para daqui 30 dias, então resolve muito rápido. O procedimento é rápido. Isso é rápido? É rápido, 30 dias é muito rápido, porque em 30 dias você pode matar o processo. Você faz um acordo, matou. Né? Esquece, nem precisa mais se preocupar. Se você fez o acordo, se o acordo for cumprido, é claro. Uma conciliação antes de 30 dias. A gente já tentou fazer, Marquinhos, mas tem que citar a parte ré. Às vezes é difícil de encontrar. A pessoa fala que mora, sei lá, na Estância São José, de repente ela não mora, ela vai morar lá no Cascatinha, enfim, é difícil. Então tem situações e situações, não é? Mas os recursos que são cabíveis lá.
por conta de ser um procedimento rápido. Recurso inominado, que é o recurso cabível contra a sentença, como se fosse uma apelação. Ok. Tem os embargos de declaração, quando às vezes o juiz dá uma sentença, dá uma decisão que seja omissa, obscura, às vezes uma decisão contraditória, você pode entrar com esse recurso, chama-se embargos de declaração, quando tem algum erro material também. E tem um outro recurso, o terceiro recurso, que nós chamamos de recurso extraordinário. O recurso extraordinário ele é interposto em face de acórdãos da turma recursal e vai para o Supremo Tribunal Federal. Na Fazenda Pública, a gente tem mais um recurso, que é o chamado recurso de agravo de instrumento. Então esses são, mas são poucos, percebe que eu falei 3 ou 4 aqui, não cabe mais do que isso. Por quê? Se você permitir mais e mais e mais recursos nos juizados especiais, você quebra a celeridade dele, você quebra a rapidez que ele precisa ter. O senhor é juiz há 26 anos? 26 anos. 26 anos. E houve algum momento assim, tipo, que responde se quiser responder, que de repente você chegou no final de uma ação, não sei se Perfeito, eu estou usando, pode, claro. Usando a palavra correta, e falar assim, eu acho que eu não gostei do final disso daí. Perfeito. Existiu isso? Já aconteceu algumas vezes, já houve episódios assim. Quer dizer, o chamado final infeliz. Mais ou menos isso. Eu termino a instrução do processo inteiro. O que é a instrução do processo, Marquinhos? Eu ouvi todas as testemunhas que eu tinha que ter ouvido. Teve, sei lá, uma prova pericial, o perito fez o laudo está lá bonitinho no processo. Todas as provas documentais estão lá, o processo vem para eu dar sentença. Na hora que eu olho para o processo, eu falo, os elementos aqui de prova, as provas não estão legais, não estão boas. Sabe o que eu vou fazer? Aí eu posso fazer, qualquer juiz pode fazer. Vou chamar as partes de novo. Quero fazer um interrogatório do autor, quero fazer um interrogatório do réu, quero ver se eu consigo uma conciliação. Já aconteceu algumas vezes isso comigo. Mas normalmente, Marquinhos, quando a gente termina a instrução do processo, a gente fala, o processo acabou, pronto. Eu já estou ali com todas as provas suficientes para poder decidir. E eu falo muito assim, Marquinhos, na hora de decidir, eu tenho que ter a consciência de que eu estou interpretando e aplicando a lei da melhor forma possível. Porque nós, juízes, nós não fazemos leis. Nós só interpretamos e aplicamos. Quem faz as leis é o legislativo. Okay. Né? E quem executa, né, também depois é o executivo. Nós somos ali intérpretes e aplicadores da lei. Então, quando, por exemplo, vamos supor, você ingressou com uma determinada ação contra fulano. Eu vou olhar todos os elementos de prova que você trouxe, eu vou olhar os fundamentos jurídicos do teu pedido, eu vou olhar para o que a lei diz, eu vou olhar para o que a jurisprudência diz, para o que os tribunais pensam e vou falar, opa, aqui eu interpreto assim, assim e assim. E a minha decisão vai ser aquela. E eu preciso ter a consciência de que depois que eu der aquela decisão, eu vou ter que chegar em casa, botar minha cabeça no travesseiro. Exatamente. Era essa a pergunta. E essa é uma situação que principalmente para os juízes em início de carreira é uma situação de um conflito interno muito grande, Marquinhos. Eu me lembro que nos meus primeiros 2 anos de magistratura, eu assim, a gente não tem ainda aquela segurança, maturidade. Né? Eu acho que eu já tinha até uma maturidade de vida por conta de ter começado a trabalhar como office boy, enfim, muito cedo. Mas assim, a gente fica com um pezinho atrás, sabe? Será que eu fiz o certo? Será que eu não fiz? Depois você vai ganhando mais casca, né, como a gente diz, e fala, não, vai criando experiência, vai vendo o que... Vai. Por isso que é bom, Marquinhos, você ter experiência de atuar em comarcas menores, principalmente. Por quê? Porque as comarcas menores são aquelas comarcas em que você é juiz de verdade. Você só tem normalmente um juiz, não são 2, 3, não, é um só, é você, e você é clínico geral, eu costumo dizer. Você faz tudo. Mexe com civil, criminal, mexe com eleitoral. Eu sou, por exemplo, eu estou juiz eleitoral aqui em Poços também, porque é um rodízio grande. Mas quando você é juiz de vara única, você já sabe que você vai ser eleitoral. Se ali for uma zona eleitoral, você vai ser o juiz eleitoral. Infância e juventude, você mexe com tudo. Então essa experiência, principalmente no início da carreira, de você poder passar por várias comarcas menores, essa experiência vai fazendo com que você crie essa casca. E o fato de você passar em vários municípios, isso também te ajuda no crescimento, né? Porque... muito, até pessoal. Exato, porque você pessoal, convive, profissional, né? Você convive com culturas diferentes. Né, Marquinhos? Né? Por exemplo, eu me lembro que quando eu fui para Areada, né, 14 mil habitantes. Eu fiquei, foi onde eu conheci minha esposa, né? Eu agradeço demais, mas era uma cidade que eu sabia até onde eu poderia ir ali. Eu sabia que dificilmente eu ficaria ali muito tempo.
Porque eu gosto de movimento, eu gosto de pessoas, eu gosto de, né, assim, eu gosto de estar em contato. Ali eu já estava 2 anos, que eu fiquei ali, 2 anos e meio, quase, mais ou menos isso. Você saiu de uma metrópole, cidade com mais de 600 mil habitantes, para uma cidade com 14 mil habitantes. Mas foi uma delícia, foi uma experiência incrível, maravilhosa, mas eu sabia que eu não ia ficar ali o resto da minha vida, claro. Tá. Né? Vim para Poços e em Poços aí já é uma outra realidade, uma outra situação. Bom, eu vou, até porque eu pus resolução rápida. Né? Perfeito. Os juizados ou justiça comum? Marquinhos, eu gosto demais dos juizados, eu sou apaixonado pelo... Eu tenho 3 livros sobre juizados publicados. Hoje eu diria... Juizados. Mas a essência do trabalho vamos dizer, de resolução. Sim. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Não muda... Só que nos juizados, eu acho que é uma justiça mais próxima do cidadão. É uma justiça em que eu faço as audiências presenciais, eu estou mais em contato. Eu acho que ela é mais leve, né? Mais leve. Problemas da realidade mesmo que a gente enfrenta ali. Eu gosto mais, eu me sinto mais feliz. Por ser casos menores, né? Mas casos em que eu consigo perceber que uma decisão minha pode mudar a vida de uma pessoa. Eu consigo ver, sentir. Na justiça comum, eu já vejo isso de forma diferente. E conversando com o senhor assim, a gente vê que, normalmente, quando você fala que pode mudar a vida de alguém, sim, eu acredito, né, até pelo que a gente conversando, até pelo teu sorriso, eu vejo que você é uma pessoa que faz pelo bem, né? Faço. Pelo bem comum, de ambos. Eu não posso ter um pensamento egoísta, né, Marquinhos? Eu estou ali como um servidor. Eu sou um servidor público. Eu estou ali para servir. Então, as pessoas que buscam... Quem busca o judiciário, busca porque tem um problema. Eu tinha um professor na faculdade que ele falava assim, o fórum é o desaguadouro das almas perdidas. E é interessante, porque no fórum, o que a gente tem? As pessoas buscam o fórum porque tem um problema. Ninguém busca para falar, olha, eu tenho uma solução. A solução somos nós que temos que dar. Né? Então, assim, eu penso que nos juizados eu tenho mais essa possibilidade de repente, como instrumento do Estado, que eu sou, né, um servidor do Estado, de repente, com as minhas decisões, mexer, alterar positivamente a vida das pessoas. Ok, doutor Maurício, eu quero fazer 2 perguntas pois aqui, não. Porque eu sei que seu tempo é curto, né? E você tem mais um compromisso ainda daqui a pouco. A senhora falou que está como juiz eleitoral. Nós estamos aí à beira de uma eleição. Exato. Assim, rapidamente, até para não lhe atrasar, você pode falar um pouquinho para a gente como é que o senhor vê essa eleição, né? Acho que a gente tem... relacionado ao trabalho e à nossa população, aos candidatos e tal. Perfeito. A gente tem esse período agora, que é um período já de preparação, né, para as eleições de outubro do ano que vem. Ou seja, nós estamos há menos de um ano, agora já é menos de um ano, podemos afirmar isso, né? Obviamente que nós vamos ter as filiações, né, nós vamos saber quem é que serão os candidatos por conta das deliberações dos partidos políticos e a partir daí a gente vai ter depois o período de propaganda eleitoral também. Eu acho que a coisa começa a ficar um pouquinho mais, não digo séria, mas ela começa a ficar um pouquinho mais complicada em termos de trabalho, em termos de, vamos olhar aqui e ali, principalmente a partir de fevereiro, março do ano que vem. Do ano que vem. E aí os candidatos já botaram a cara. Exatamente. Já vamos ter um panorama e principalmente pensando que no ano que vem são eleições municipais. Então, eleição para prefeito, para vereador. É uma eleição pesada. Pesada. Vai ser a primeira eleição municipal que eu vou presidir aqui. Ela é uma eleição muito caseira, né, doutor? E existem algumas nuances, algumas características. Nós vamos ter que ficar muito atentos para propagandas irregulares, né? Isso acontece muito aqui em Poços. Acontece no Brasil inteiro, não é só em Poços. Mas a gente tem também um outro lado que precisa ser destacado. Os membros do Ministério Público. Os promotores de justiça que atuam no eleitoral são muito bons. Então, existe uma fiscalização também muito grande por parte do Ministério Público e eu tenho certeza que nós vamos ter isso no ano que vem, essa sinergia entre o Judiciário, né, a Justiça Eleitoral e o Ministério Público Eleitoral. Então, tanto os candidatos quanto a população, os eleitores principalmente, estamos amparados. Eu penso que sim. Os 2 juízes eleitorais que estão atuando hoje, se eu não me engano, é o doutor Malman também, se eu não me engano, e os membros do Ministério Público Eleitoral, todos nós já temos uma certa bagagem, uma certa experiência,
e nós acreditamos piamente que isso vai trazer reflexos positivos nas eleições. Mas como eu sempre digo, cada eleição é uma eleição, Marquinhos. Você percebe de tudo. Já houve eleições em que eu participei, não aqui em Poços, né, em outras comarcas, que foram as mais tranquilas possíveis. Eleições municipais mesmo, tranquilas, né? Então, eu espero que a do ano que vem seja também tranquila, até porque eu estarei, né, atuando e que tudo transcorra da melhor maneira possível. Tenho certeza que sim. No ano passado, o senhor fez um estágio, né, no Tribunal de Justiça da União Europeia. Foi. E isso aconteceu em Luxemburgo, né? Foi, Marquinhos. E como é que surgiu esse convite? O senhor foi o único juiz brasileiro? Sim. Ou teve mais? Como é que foi isso tudo? Por que esse convite? Perfeito, Marquinhos. E até por quanto tempo o senhor ficou lá, né? Perfeito. Eu fiquei quase 7 meses. De janeiro a julho de 2022, o Tribunal de Justiça da União Europeia é a mais alta corte da União Europeia. É como se fosse o Supremo Tribunal Federal de 27 países membros da União Europeia. Não é o Supremo de cada um, é um Supremo só, digamos, estou só fazendo uma analogia, né? Abrangendo todos os 27 Estados membros da União Europeia. Foi um convite feito por um antigo professor, quando eu fiz o doutorado, uma parte do meu doutorado eu fiz em Portugal. Ele era português, evidentemente, meu professor lá, e ele se tornou o juiz de Portugal, do Tribunal de Justiça da União Europeia. Então foi ele que me convidou, eu já tinha sido aluno dele, eu penso que ele gostou de mim, período que eu fui aluno. Fiquei sabendo que eu fui o primeiro juiz brasileiro a ter feito esse estágio lá, até então nenhum juiz tinha feito. E foi talvez a oportunidade, talvez não, com certeza eu afirmo, a oportunidade mais rica que eu já tive na minha experiência profissional, por ter que lidar com o direito comunitário europeu, que tem características muito semelhantes ao direito brasileiro, muito, porque são países que adotaram aquilo que nós chamamos de sistema romano-germânico, a família do civil law, formação, ou seja, nossa essência é o direito romano, né? Nós tivemos tanto o Brasil quanto esses países, principalmente da Europa continental, tirando a Escandinávia, e eu atuei lá como estagiário mesmo, literalmente, eu era um estagiário, ajudava na elaboração de votos, que o juiz de Portugal tinha que fazer, nos relatórios também preliminares, participava de todas as audiências, assistia a todas elas. Lá é só francês, né? A língua oficial é o francês. E você não teve nenhum problema, né? Porque você fala um pouco de francês. Eu falo inglês. O inglês sem problema nenhum. Sim. E falo, escrevo. Como eu disse, eu fui professor durante um período. Adoro o inglês. O espanhol também, não tenho nenhuma dificuldade com o espanhol. E o francês eu já tinha uma base, então claro que aprimorou bastante lá. Mas além disso, Marquinhos, tem um dado interessante. Como são 27 membros da União Europeia, são 24 combinações linguísticas, porque cada país fala uma língua. A Itália fala uma, a Alemanha fala outra, Portugal fala outra. Okay. E o que acontece? Durante todas as audiências, Marquinhos, para que todos saibam, os queridos amigos, as audiências eram traduzidas simultaneamente, se botava um foninho de ouvido, e elas eram traduzidas simultaneamente para essas 24 combinações linguísticas. E os processos também, embora eles viessem na sua língua de origem, depois eles eram traduzidos também para essas 24 combinações linguísticas. Ou seja, dos quase 3.000, quase 4.000 funcionários que trabalhavam lá, metade era só de tradutores. Que ano que foi isso, doutor? Foi ano passado. Ano passado. Ano passado, de janeiro a julho de 2022. Isso deve ter lhe trazido uma bagagem maior ainda, né? Uma bagagem que eu levo para o resto da minha vida, Marquinhos. Né? Eu tenho muita saudade de lá, muita vontade. A doutora foi também, ficou lá em 7 meses? Não, ela precisou voltar por conta do trabalho. Ela ficou 2 meses comigo, voltou, ficou 2 meses aqui, eu fiquei sozinho, foi muito difícil, foi bem complicado. Depois ela voltou para ficar os 2, quase 3 meses finais lá comigo. Mas foi uma experiência incrível. Luxemburgo é o maior PIB da União Europeia, é um país pequenininho, com 600 mil habitantes, o país inteiro. Mas é um país com 600 mil habitantes. A capital chama-se Luxemburgo, tem 120 mil, é menor que Poços. A capital é menor do que Poços de Caldas em termos de população. Rodeado de país rico, né? Muito, porque exatamente, Lucas, porque Luxemburgo fica no centro da Europa e tem ali, faz fronteira com a Alemanha, França e Bélgica. É muito interessante, né, que lá também o transporte público era todo gratuito. Por ser um país tão rico,
o transporte público, ou seja, trem de superfície e ônibus totalmente gratuito. Nós estamos falando de primeiro mundo, né, doutor? Eu vou falar, Marquinhos, dá uma saudade. eu chegava no ponto de ônibus assim, tinha uma plaquinha digital lá dizendo que horas que o ônibus ia chegar, que horas que o ônibus... Se eu perdesse aquele, qual que era o próximo? Ninguém anda, todo mundo usa o transporte público, né? Quem tem carro lá é porque quer ostentar. E também os carros que tem lá são Ferrari pra cima, sabe? Aí ostenta mesmo, de verdade, ostenta mesmo. Né? Porque não precisa. O transporte público funciona muito bem, muito bem. Muito bom. Doutor Maurício, foi uma alegria imensa lhe receber aqui. Se o senhor quiser fazer as suas considerações, eu gostaria de que a gente ficasse batendo mais um papo aqui, mas é que eu sei que o senhor tem aí tem um compromisso agora, né? Marquinhos. E se o senhor quiser, termina da forma que o senhor achar que deve. Bom, Marquinhos, eu primeiro quero agradecer a você, ao Lucas, né, queridos amigos, por essa oportunidade. Eu fiquei muito honrado mesmo e foi difícil da gente agendar, né? Sim, eu vi. Eu peço desculpas até. Peço mesmo desculpas. Eu estou muito feliz de estar aqui no Café com Manteiga. Tinha visto o programa da minha esposa e fiquei imensamente feliz. Falei, se inscreveu lá, né? Com certeza. Está salvo aquele programa lá, porque eu quero assistir só de vê-la ali com vocês aqui. Foi maravilhoso. Muito legal, foi muito bom. Quero agradecer, quero pedir desculpas aos amigos por ter falado demais, também desculpas por qualquer coisa. Dizer que estou à disposição nos juizados, né, para quando precisarem também. E à disposição de vocês também para voltar numa outra oportunidade. Foi uma honra muito grande. Na verdade, né, naquela conversa que nós tivemos em off, acredito, né, que você, doutora Márcia, vocês vão voltar aqui muitas vezes. A gente espera. E juntos. Vamos tentar ajustar essa agenda aí. Vamos ajustar isso daí. Né? Com certeza. De repente não, vai ser um braço do Café com Manteiga, né, Lucas? Coisa boa. Que coisa boa. Não, eu fiquei muito feliz. É só acertar com o meu... É o chefe, né? Ele eu disse que não, mas ele é. Mas eu fiquei muito feliz com a estrutura toda, o carinho que vocês estão me recebendo e saibam que esse carinho é recíproco. Muito obrigado de coração. Aqui nós fizemos para receber amigos, pessoas que fazem alguma coisa para o nosso município, para o nosso povo. Então, a nossa intenção aqui é exatamente essa, trazer as pessoas amigas, as pessoas que trabalham, que movimentam o nosso município. E o senhor é uma dessas pessoas, com muito obrigado, certeza. A doutora Márcia é uma dessas pessoas, com toda certeza. Tá bom? Muito obrigado, um grande abraço, né? Boa sorte lá no seu compromisso. Obrigado, Marcos. E a gente vai conversando com ele. Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus e um grande abraço. Tá aí, recebi aqui o Peixeiro. Não vamos falar de 7-1 não, né? Deixa pra lá, né? Vamos. Deixa pra lá. Vamos esquecer. Vamos esquecer o 7-1. E que vai ser recuperado com toda certeza. Amém. Né? E o Dr. Maurício Cunha, aliás, você leva um abraço pro teu irmão Márcio, teu irmão que chama Márcio, eu tenho, né? E o Dr. Márcio Cunha, que foi juiz aqui, querido amigo também, com certeza, farei questão de dar esse abraço nele. Dr. Maurício, um grande abraço. Obrigado. Viu, gente? Forte abraço, termino aqui mais esse episódio, espero que você se inscreva aí, né, que você tenha gostado de estar com a gente por aqui, a gente fala numa próxima. Um grande abraço, fica em paz, vai na fé e até lá.